Olha, Robocop, acho que quase todo mundo conhece, né? Parte homem, parte máquina, totalmente policial. Mas por trás daquele visor de metal e de toda a ação, existe uma história psicológica fascinante, uma verdadeira anatomia da alma. Hoje, a gente vai usar uma única pergunta para mergulhar fundo e tentar desvendar o que realmente define ele. Sabe qual é a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo, né? Ele é mais homem ou mais máquina? E assim, é uma pergunta boa, claro, mas será que é a melhor? Será que é a que revela mais coisa? Pois é, a análise que serve de base para nossa conversa aqui sugere que, para entender de verdade a consciência do Robocop, a gente precisa de uma chave diferente, uma pergunta muito mais precisa e, para ser sincero, muito mais humana. E a pergunta é essa, simples e direta: onde dói? É isso. Essa vai ser a nossa bússola. Com essa questão em mente, a gente vai investigar a alma da máquina como se fôssemos detetives, para achar o verdadeiro centro da existência dele. Vamos começar essa investigação então. Bom, o enigma do Robocop é o seguinte: ele é uma fusão. De um lado, você tem as memórias, os fantasmas do policial Alex Murphy. Do outro, a programação fria e calculista da corporação OCP. E essa mistura, cara, é um verdadeiro campo de batalha psicológico. E para a gente não se perder nesse campo de batalha, a gente vai usar uma ferramenta, um tipo mapa da mente, a teoria das 12 camadas da personalidade. Pensa nela como um GPS para a consciência, que vai nos ajudar a localizar exatamente onde, no meio desse caos todo, a verdadeira luta do Robocop está acontecendo. E a ideia central dessa teoria é genial de tão simples. Ela diz que a nossa personalidade vai evoluindo por estágios, por camadas. E o jeito de descobrir em qual camada alguém realmente está é identificando a natureza da sua dor mais profunda. Onde dói, revela quem se é. Forte isso, né? Essa teoria também mostra que rola tipo um cabo de guerra constante dentro da gente, sabe? De um lado, as camadas que nos dão um senso de eu, que fecham a nossa identidade. Do outro, as camadas que nos abrem para o mundo, que nos desafiam. E o Robocop está preso bem no meio dessa tensão. Beleza. Agora, a investigação começa de verdade. A gente vai examinar as camadas uma por uma, que nem um médico procurando a origem de uma febre, para encontrar a verdadeira fonte do sofrimento do Robocop. Primeira parada, o corpo. Pô, o cara foi transformado num tanque de guerra ambulante. Será que a dor dele tá aí, nessa carcaça de metal que foi imposta a ele? A transformação do Murphy foi uma coisa brutal, afinal. E a resposta, por incrível que pareça, é não. O corpo novo dele, por mais traumático que tenha sido o processo, é uma condição. É o que é. Não tem uma luta ali. Ele não está reaprendendo a andar ou a sobreviver. A tecnologia resolveu tudo isso para ele. A dor, então, tem que estar em um lugar mais fundo. Ok, então vamos pular para a camada 3, o território do aprendizado. Será que o problema é cognitivo? A dificuldade de aprender, de processar a realidade desse novo mundo? E de novo, a resposta é não. Pensa numa criança. Ela sofre nessa fase porque não consegue amarrar o sapato, sabe? Fica frustrada. O Robocop não tem esse problema. O aprendizado dele é perfeito, instantâneo, direto do banco de dados. A dor dele não é por não entender o mundo. Ele entende o mundo até demais. Aí a gente chega na camada 4. A história emocional, os afetos. E aqui, opa, aqui tem coisa. Uma ferida gigantesca, aberta. As memórias da família, a vida que ele perdeu, é uma dor clara, excruciante. Mas a pergunta é, será que é aí o centro de tudo? Pois é, a dor dessa camada 4 é muito real. Claro, mas ela é mais o combustível, sabe? O que alimenta uma batalha ainda maior, uma que acontece na camada seguinte. A verdadeira guerra é pela alma de Murphy. E aqui está o pulo do gato, a distinção que muda tudo. O sofrimento da camada 4 é sobre perder o amor, a conexão. O da camada 5 é sobre perder o poder sobre si mesmo, perder o próprio eu. O Robocop sente a dor da primeira, mas a luta dele, o conflito ativo, é pela segunda. A saudade da família, a dor da perda, tudo isso empurra ele para uma luta muito mais fundamental que é: ei, eu ainda sou eu? Eu ainda existo como um indivíduo? Olha só essa citação da fonte que a gente está usando. Ela resume tudo. A briga do Robocop não é para reconquistar o amor da família. Isso é impossível. A briga dele é para provar para ele mesmo e para o mundo que ele tem vontade própria, que ele não é só um produto na prateleira da OCP. Então, o lance é esse.
A OCP tentou apagar o ego dele, a camada 5. E a jornada inteira dele é uma rebelião contra isso. É ele lutando contra a programação, superando a diretriz 4 que o impedia de prender os manda-chuvas da empresa. E no final, quando o chefe pergunta o nome dele, ele não responde Robocop. Ele olha e fala, Murphy. É a vitória dele. A afirmação final da sua individualidade. Mas e aí? E o trabalho de policial? A função dele na sociedade? Bom, a análise sugere que tudo isso é uma fachada, um palco para a guerra que está acontecendo por dentro. Para entender isso, a fonte traz um conceito muito interessante: pseudo-ocupação. É quando alguém parece totalmente focado no trabalho, no seu papel social, mas, na verdade, toda essa atividade é só uma forma de lidar com uma crise muito mais profunda, muito mais fundamental. E, cara, isso descreve a situação do Robocop como a precisão cirúrgica. Ser um superpolicial não é o objetivo final dele. É um meio que ele encontrou, a ferramenta que ele usa para lutar sua verdadeira batalha, a da camada 5. A batalha para provar que ele é Murphy, uma pessoa, e não um produto. Bom, depois de toda essa jornada, chegamos ao final da nossa investigação. Com todas as pistas na mão, é hora de dar o diagnóstico final sobre o estado psicológico do Robocop. Essa tabela aqui resume tudo o que a gente viu. Camada 1, o corpo, é só uma condição externa. Camada 4, a história afetiva, é a fonte do trauma, o luto, mas olha só a camada 5. A luta pelo ego, pela autoconsciência, é aqui. O diagnóstico é locus de ocupação. É o presente ativo dele, é onde a briga está rolando agora. As camadas de cima, como a 6 e a 7, são só a máscara, a arena, onde essa batalha toda acontece. Então tá aí, a resposta final. O centro de gravidade da alma do Robocop, o lugar onde a dor dele é mais aguda e a luta dele é mais real, é a camada 5. Essa é a essência da jornada do Robocop. Não é a história de um robô que vira homem. É a história de um homem que se recusa com todas as forças a virar um robô, a virar um produto. É a batalha pela afirmação do eu. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se a camada que uma pessoa habita é revelada pela natureza do seu sofrimento mais profundo, o que a nossa dor mais profunda diz sobre quem a gente realmente é? E mais importante, sobre qual batalha cada um de nós está lutando agora mesmo.